Olá, gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Leitura Múltipla. E hoje eu vou falar para vocês deste livro maravilhoso que eu li neste final de semana. Estava na minha atividade de janeiro e eu aproveitei e já fiz a leitura nesse final de semana, uma leitura muito rápida, 96 páginas. Um livro maravilhoso, 5 estrelas para mim. O nome dele é O Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Então, gente, esse livro, Sonho de uma Noite de Verão, é um livro que fala sobre a história de Teseu e Hipólito. Inicialmente fala sobre a história dos dois. Eles são, Teseu é o duque de Atenas, e Hipólita é como se fosse uma duquesa, vamos dizer assim, das Amazonas, e ela se apaixona por Teseu e eles vão se casar daqui a alguns dias. Porém, o pai de uma menina chamada Hermia, vai até ele conversar sobre uma questão muito séria. Sua filha, Hermia, não quer se casar com um cara que ele prometeu que é amigo dele, que é Demétrio. Porque ela está apaixonada por um músico, um cara que canta, e ela quer viver a vida, viver essa paixão por esse cara. O nome dele é Leôncio. Leôncio? Agora me deu dúvida. Leôncio não é Leôncio. Lisandro, desculpa, o nome dele é Lisandro. E aí a Hermia fala que o Lisandro é maravilhoso, que ela quer viver a vida com o Lisandro e não faz sentido ela se casar com um homem que ela não ama. Só que aí o pai dela pede a Teseu para fazer essa escolha e julgá-la com as normas de Atenas. Quais seriam essas normas? Teseu deixa isso muito claro para a Hermia, fala para ela que se ela não aceitar nesse casamento, que ela vai ser julgada pelas leis de Atenas, que são, ou ela vai para um convento, ficar lá a vida inteira, enclausurada, ou ela vai poder ser julgada até a ser morta. E ela fala que compensa mais ser morta do que viver se humilhando. E Demétrio fala, meu Deus, mas por que você não quer casar comigo? Eu estou cobrando que seu pai sempre me prometeu que a gente se casaria, etc. E Teseu, quer dizer, ele fala, Hermia, seu pai, ele sabe o que é melhor para você. Você só está aqui por causa do seu pai, então acho isso muito proveitoso você casar com seu pai. Porém, em contrapartida, ela depois disso todo acontecido, Teseu simplesmente fala que vai deixar para ser resolvido depois do seu casamento, acontece mais ou menos uns 4 dias com Hipólito. E depois disso ele vai fazer esse julgamento, enquanto isso a Hermia pensa qual será a resposta que ela vai dar, porque ele não quer essa resposta ali no momento. Sendo assim, todo mundo vai fazer suas obrigações, e aí só fica a Hermia junto com o Lisandro. Ela e ele combinam de fugir para um bosque, numa cidade de uma tia de Lisandro, e ele fala que ela tem condições. E lá, como ela tem uma condições financeiras, é longe, Atenas é uma outra cidade, lá não tem um domínio de Teseu, eles vão poder, no caso, viver essa paixão, viver esse amor. E aí acontece o quê? Que antes a Helena, que é apaixonada por Demétrio, uma amiga de infância da Hermia, vai estar até o local, vai chegar ali e vai ver essa situação. E eles contam para ela que eles têm essa intenção de fugir nesse bosque à noite. A Helena promete segredo, porém, ela acha que isso vai ser uma vantagem com Demétrio e ele vai ser grato a ela e vai acabar se apaixonando por ela e querendo ficar com ela. Conta que a Hermia pretende fugir com Lisandro e vai para esse bosque. Porém, não obstante, está acontecendo um burburinho no bosque. Tanto o duque do bosque, que é Orgon, e uma rainha do bosque estão indo para esse bosque e eles são meio que rivais. E essa rainha do bosque tem um menino que está sob o seu cuidado. Esse menino era filho de uma amiga dela que faleceu e ela está cuidando dele, porém o Orgon, coisa assim o nome dele, ele quer esse menino para servi-lo, tá? Para ser o seu serviçal, e ela não dá esse menino para ele, fala que é a obrigação dela, quando a mãe dele morreu, que ficar cuidando desse menino, então ela tem ele ali sob os cuidados dela.
e não vai ceder para ele. Porém, ele fica muito injuriado novamente e fala que com um duende que é muito arteiro ali do bosque, fala com ele que para os dois fazerem um feitiço, vamos dizer assim, pegar um sumo da flor Demiquem Malmiquer e jogar nos olhos dessa rainha enquanto ela dorme, descansa, e as fadas dela estão longe, para ela poder se apaixonar pela primeira pessoa que ela vê, e ela vai querer saber como se desfazer desse encanto, e aí vai ter tentar vir até ele para fazer um acordo, e consequentemente ele vai pedir um menino para ser a solução dele. Então a história vai se discorrer sobre isso, sobre esse casal que vai para o bosque, sobre esse amor, a rainha que está ali no bosque e tudo mais. E tem também uma trupe que está fazendo teatro, e essa trupe fazendo teatro também, como não pode ser na cidade, vai ensaiar nesse bosque que está esses deuses aí, no caso, da floresta, nessa floresta, esse bosque. E aí vai ter pessoas ali, no caso, no bosque, ensaiando com um teatro que vai apresentar no casamento, que tem a pretensão de apresentar no casamento do Teseu e da Hipólita, e com isso ser aclamados também na parte do teatro. Então, essas pessoas todas vão se encontrar ali no bosque. E aí a história vai se decorrer aí sobre isso. A história é muito, muito interessante. É um vira-página, você assim, vai lendo e vai cada vez mais feliz sobre o que vai acontecer. A história é envolvente, os capítulos são pequenos, então isso faz ser um vira-página maior ainda, e você termina um capítulo querendo saber o que vai acontecer no capítulo, sabe? Não é uma história que você termina o capítulo e não fica tão assim, não tô tão motivada no próximo capítulo, tô cansada. Não, você fica com ânsia de saber o que vai acontecer. A história é muito, muito legal. Esse livro, Sonhos de uma Noite de Verão, por isso que até hoje tem teatros na Inglaterra que fazem ainda essa encenação desse livro. Ele é muito maravilhoso. Eu amei essa leitura, essa experiência. Todos os livros que eu tenho de Shakespeare, que eu já li 2, já li A Megera Domada e Hamlet. Hamlet eu não dei 5 porque aconteceu uma coisa no final que eu não gostei. Assim, o final de Hamlet não foi o que eu esperava, então acabou que eu não dei 5, mas a história que eu tenho feito, eu amei muito, foi muito poética. Vale ressaltar que também é muito poético. Shakespeare, ele consegue escrever de um modo poético, de um modo bonito. Você gosta muito das falas, você gosta muito do que você está lendo. Ele sabe muito bem usar as palavras, então isso faz a sua leitura ser ainda melhor. Você é muito imersiva. E como é conto que envolvendo aí personagens meio gregos da Grécia Antiga, eu ainda tenho mais ainda vocação para fazer essa leitura, porque eu amo personagens da Antiga Grécia. Acho isso muito interessante, essas mitologias gregas, então isso faz muita diferença nessa leitura. Eu indico esse livro veementemente para vocês, acho que vocês vão amar. A leitura é muito rápida, dá para fazer no final de semana como eu fiz, até em um dia dá para fazer. Se você for pegar o livro, não tiver outras obrigações, dá para você ler em um dia, sabe? Que é uma leitura muito rápida, são 96 páginas e são capítulos curtos. Então vale a pena, o final é muito bom e você vai gostar de um livro de modo geral. Então ele foi 5 estrelas de favoritado. Foi minha primeira leitura do ano finalizada. Eu comecei e mostrei para vocês o livro que eu estava iniciando a leitura, que é um livro de fantasia. Eu tenho mais dificuldade, estou iniciando a leitura de fantasia, vejo que eu tenho mais dificuldade de fazer a leitura mais rápida, porque é uma leitura para mim densa, com muitos nomes, com personagens, com muitas coisas. Então para mim isso acaba sendo uma leitura mais morosa. Mas enfim, eu terminei esse livro. Foi o primeiro livro finalizado do ano e graças a Deus foi um livro de 5 estrelas favoritado. Eu comecei bem o ano. E indico ele para vocês, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Continue assistindo outros vídeos do canal Leitura Múltipla. Desde já eu agradeço. Se inscrevam no canal para mais dicas de livros. E é isso. Muito obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.